Estamos de volta com o programa Academia, reflexões sobre o crime organizado como figura de linguagem e suas funções no discurso do poder. Esse é o tema do programa desta semana e o autor é o mestre em Direito Penal Maurício Stegmann Dieter. E eu gostaria aqui já de passar a palavra e inclusive agradecer também pela presença ao Adailton Menezes, que é perito criminal federal. Nós aqui agradecemos o convite da TV Justiça e da produção do programa Academia por esse honroso convite. Parabenizar o professor Maurício Dieter, pela instigante tese Reflexões sobre o crime organizado e dizer que a gente, estudando com muita satisfação a sua tese, a gente tem alguns pontos de convergência com o que foi colocado e também alguns pontos de divergência que certamente apimentará o nosso debate. Inicialmente, a gente quer trazer a convergência sobre a forma muito objetiva que você coloca na sua tese, é a questão do uso do Estado para defender interesses de grupos dominantes, de grupos que estão utilizando o poder para se perpetuar. Isso é uma prática que, como você colocou, vem da história americana e de outros países, como a Itália, a questão da máfia, que termina, através das práticas criminosas, se infiltrando no poder do Estado e, com isso, utilizando esse próprio poder para se perpetuar em nome do Estado. E esse é um ponto que, especialmente, a quem trabalha nas investigações ou nos organismos de investigações, como a polícia, acho que o Ministério Público e também o Poder Judiciário, que faz com que tenhamos e defendemos com muita ênfase a necessidade de que o Estado brasileiro, especialmente, tenha órgãos de investigação do Estado, estatais, e não de governos. Então, a separação absoluta da polícia judiciária, do Ministério Público e do Poder Judiciário do que são os governos. Porque os governos, eles são transitórios e essas entidades que trabalham na investigação do crime, eles devem ser permanentes, devem agir em nome do Estado. Então, você coloca muito bem os problemas que advêm da utilização desse poder de polícia por parte de quem detém o poder de governo. Outra questão interessante também, e que vem sendo muito praticada, é o uso da propaganda para disseminar determinadas teses, como a própria tese do crime organizado, entre outras, para transmitir para o público uma noção de uma verdade irreal, de uma verdade que denota que determinadas situações, elas são um grande atentado ao Estado, quando, na verdade, por trás de toda essa defesa da mídia e da propaganda, existem interesses escusos e não interesses em favor do Estado. Então, esses são pontos que você apresenta muito bem em sua tese, que nós concordamos com a sua apresentação. Outro ponto também muito interessante é a questão da flexibilização das garantias constitucionais, que em alguns momentos são defendidas, inclusive também com o uso da mídia, da propaganda, para, no discurso de quem está no poder, justificar a necessidade do Estado atacar esse grande mal, que é chamado de crime organizado. Nós defendemos que as garantias constitucionais, elas são, como a própria Constituição diz, garantias. E elas não devem jamais ser afastadas sob pena de se perder o Estado Democrático de Direito. Então, esse é um ponto que a gente também defende e apoia dentro da sua tese. Outra questão também que traz um risco enorme ao Estado de Direito é a questão da imprecisão legislativa. Isso é um problema que o Brasil enfrenta com muita, eu diria, com muita ênfase. Nós temos muitas leis, mas as leis, muitas vezes, elas não são objetivas, elas geram interpretações que, em muitos casos, atendem a interesses que não interesses do Estado. Até mesmo em relação à definição da lei, se não me engano, 9.034, que trata sobre o crime organizado e organização criminosa, como você bem colocou, ela não tem uma precisão quanto à definição do que vem a ser crime organizado. Então, isso gera o que nós chamamos, e que você também muito bem coloca em sua tese, gera imprecisão legislativa e, com isso, possibilita aos detentores do poder, e aí, infelizmente, em alguns casos até com infiltração dentro de outros poderes, não só o Poder Executivo, como o próprio Poder Judiciário, já que o Legislativo já agiu na produção dessa norma, e facilita a utilização da legislação para fins que não o interesse do Estado. Mas aí a gente vai trazer agora uma provocação dentro da sua tese, pautada especialmente na nossa experiência
como perito criminal federal e, evidentemente, como policial federal que participamos de investigações, muitas delas com grande repercussão na mídia nacional e até internacional, e que, para nós, atores desse processo, e dentro até do conceito comumente divulgado na própria mídia, do que vem a ser hoje crime organizado, sem entrar no mérito se esse conceito está preciso ou impreciso, como a própria norma que o definiu, a gente considera ela imprecisa, mas a realidade fática tem demonstrado em muitos casos que existe realmente no país, com conexões internacionais, organizações ou grupos de pessoas que atuam com características de crime organizado. Então, a minha primeira provocação para o nosso debate é se, dentro da sua pesquisa, você levou em consideração essas situações e se conseguiu algo de concreto que descaracteriza essas situações como sendo ou não crime organizado. Maurício. Agradeço a pergunta, a gentileza das considerações e acho que, de fato, estamos trabalhando no horizonte de um debate especialmente qualificado da presença dos senhores. Eu retomaria essa questão reformulando nos seguintes termos. Além da precisão, que é uma demanda do princípio da legalidade, que é constitutivo do direito penal moderno, a grande pergunta a se fazer é se esse conceito de crime organizado é necessário para a promoção do Estado democrático de direito. Ou seja, o crime organizado tem alguma função positiva para a diminuição do estado de polícia e promoção do Estado democrático de direito? A minha resposta aqui seria negativa. Ainda que seja possível reconhecer a existência de quadrilhas altamente organizadas, com conexões internacionais, se nós retornarmos à origem da estrutura histórica do conceito de crime organizado, vamos ver ela sempre vinculada à exploração de mercados ilegais. Quando os mercados ilegais se internacionalizam, é lógico que as quadrilhas destinadas a lucrar com esse mercado vão também se internacionalizar. Isso não é uma consequência do desenvolvimento do crime, como esse ente que está a nos assombrar. Pelo contrário, é consequência do próprio desenvolvimento do capitalismo, que sai do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, ainda que fundado sobre a exploração de mais-valia. Ou seja, a descoberta e existência e investigação de quadrilhas que têm conexões internacionais, que transitam por alguns estados, isso não desmitifica o crime organizado como esse argumento político para justificar a destruição de minorias étnicas, a marginalização social, a implementação de interesses de política penal. Então, sob essa perspectiva, não nega a existência de quadrilhas que transitam por mercados globais. Antes, constata elas como lógicas, dado o próprio desenvolvimento da dinâmica de mercado. Mas vai reafirmar aqui que a criação e manutenção dessa figura fantasmagórica do crime organizado está vinculada ao próprio Estado capitalista e ao desenvolvimento do capitalismo financeiro. Ou seja, corrobora, no fundo, a tese de que o crime organizado passa a ser um conceito necessário para a manutenção da política de dominação fundada nessa relação de desigualdade. Bem, deixa eu passar aqui a palavra ao nosso convidado Paulo Emílio Catapreta, que também é advogado criminalista, professor pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília, o IESB, né? Exato, Rimac. Eu agradeço o convite da TV Justiça, agradeço pessoalmente a você, sirvo-me aqui para elogiar o trabalho acadêmico do professor Maurício, que é muito instigante, muito me agrada a linha de pesquisa que foi adotada, o trabalho que tem um rigor científico notável, em que pôde se analisar, se propôs aí, professor Maurício, a analisar as modernas teorias da criminologia crítica hoje discutidas mundo afora. E aí temos percepções claras que o trabalho dele aborda a teoria da seletividade arbitrária, teoria do etiquetamento, teorias de subcultura criminais, todas essas nos despontam claras no trabalho do professor Maurício e indicam e reforçam a indicação de um uso do controle penal como forma de uma manutenção de relações de poder. Também elogio, porque merecedores, a eleição do marco teórico, o professor Maurício fez o seu trabalho, fui muito feliz nessa eleição. Nós temos aí a obra do professor Alessandro Barata, Criminologia Crítica, a quem inclusive o professor Nilo Batista denominava o mais brasileiro dos professores europeus, merecidamente também. E também as obras do professor Juarez Cirino dos Santos, que eu também percebo ter sido servido como orientador desse louvável estudo acadêmico que hoje está em revista. Então, fica aqui, antes de tudo, antes de iniciar o nosso debate, o meu elogio
ao esforço acadêmico e ao rigor científico desse trabalho. O professor Maurício conseguiu muito bem, na minha visão, estabelecer, deixar claro que essa impressão conceitual que cerca a conceituação legal de crime organizado se dá numa indisfarçável tentativa de se legitimar um discurso de redução das nossas garantias individuais, das garantias clássicas, o que vem bem a reboque de uma nova teoria de um direito penal do inimigo, que se procura legitimar regime de exceção de nossas garantias a certas pessoas que sejam classificadas ou indicadas como inimigos públicos ou inimigos dessa sociedade. Então isso ficou muito bem exposto. Mas eu proponho, já aqui ao debate, já a análise do professor Maurício também, alguns questionamentos. O primeiro dele, eu percebi na leitura do trabalho, o professor Maurício se alia a... Ele percebe uma dificuldade na alteração, na proposta de uma política criminal alternativa, conquanto nós não tenhamos superado o atual contexto político, social e mesmo econômico, de viés nitidamente capitalista que temos. Percebo aí também uma influência nítida da concepção marxista ou neomarxista que enxerga a base econômica ou a economia como uma infraestrutura de uma sociedade, conquanto o direito seria apenas uma superestrutura. A minha provocação seria no sentido de se o professor não enxergaria possível, sem mesmo a alteração desse nosso modelo capitalista, que nós possamos propor ou buscar uma política criminal alternativa por meio do reforço, principalmente do valor supremo da dignidade humana, que é o nosso valor fundamental, e das garantias individuais previstas, já consagradas no nosso sistema, o que caminha a minha proposta, inclusive, ou a minha proposta de debate, caminha, inclusive, na definição do que alguns teóricos, como o professor Klaus Roxin, têm desenvolvido a partir dessa consagração, ou seja, princípios ou subprincípios que são chamados princípios da alteridade, princípios da lesividade, princípios da insignificância, como uma forma de se impedir ou se garantir a próprio Estado Democrático de Direito. Agradeço novamente a pergunta. Acho que o trabalho está sendo verdadeiramente colocado à prova diante da argumentação dos senhores. Gostaria de questionar, já que essa é uma pergunta de fundo, já que é uma questão que trata mesmo dos pressupostos teóricos fundamentais que sustentam a minha proposta, colocar a questão do marxismo como um horizonte teórico supostamente limitado. Pelo contrário, me parece que o marxismo é a possibilidade de alcance mais explícita pelo método dialético de desvelar a ilusão ideológica que o direito penal representa no horizonte do Estado capitalista. Mas isso não pode se traduzir numa posição ingênua que vai reduzir o direito à mera ideologia, porque então eu não posso trabalhar o direito como ciência. Se supõe que o direito é por ideologia e que todo o discurso jurídico penal pode ser justificado para manter a exploração das relações de classe, então eu precisaria deixar de fazer direito e assumir uma postura radical, talvez ir às armas, me refugiar para fazer a revolução. Não que não atenderia esse convite, provavelmente se houvesse, talvez estivesse entre as fileiras. Mas no horizonte do meu trabalho, já que é um trabalho teórico, eu sustentaria que, à luz do giro linguístico, especialmente do desenvolvimento da filosofia da linguagem, após a década de 70, nós podemos compreender que esse discurso que justifica a base social, não apenas a justifica, mas também constitui relações sociais. Ou seja, existe uma dimensão constitutiva do discurso. E se essa dimensão constitutiva pode criar a realidade, é possível, ao desmitificar certos elementos de propaganda do direito penal, também é possível lutar por um direito penal como garantia do cidadão. Então parece que a defesa pelo fim do direito penal, paradoxalmente passa pela defesa do direito penal, visto aí como instrumento de garantia. Eu tenho que considerar, entretanto, que em última análise, essa é uma aposta retórica. É tentar apostar que o discurso pode conter o poder. Se você pensar isso em âmbito geral, parece que você vai ter direito penal como discurso e poder. Infelizmente, a história nos mostra que quando o discurso não é suficiente ou contradiz a vontade do poder, fatalmente o poder vai se exercer de forma dura e forte, de maneira vertical.
Ou seja, a horizontalização do discurso jurídico penal rumo ao abolicionismo pressupõe a luta por um direito penal mínimo como etapa necessária, mas entende que não se faz mudança social com o discurso, com a pena, com a palavra, se faz com os canhões, e isso já o velho Marx constatava ao fim de uma famosa obra sua. Professor, eu tenho aqui uma colocação, talvez uma pergunta até um pouco mais simples do que a dos nossos convidados aqui, mas talvez pudesse vir à tona o senhor fazer uma abordagem acerca desse tema. O que configuraria, por exemplo? Fica difícil caracterizar do ponto de vista, então, jurídico, em tese aqui no Brasil, esse conceito mesmo de crime organizado. Nós temos aí, claro, como disse o professor, na mídia, o chapéu da máfia italiana, né? Hoje já temos aí a máfia chinesa e por aí vai. Mas, por exemplo, no Brasil, a mídia muito fala em crime organizado no Rio de Janeiro. Daria para se ter realmente essa colocação de crime organizado ou seria uma formação de quadrilha? E aí eu iria até historicamente. Por exemplo, guerrilheiros. A América do Sul tem alguns grupos guerrilheiros. Como é que seria constatado isso? Formação de quadrilha, ou teria até uma outra denominação e ouviria mesmo de uma certa, digamos, máfia, porque ali também deve ter a lavagem de dinheiro, tem uma comercialização de armas, enfim, outros produtos. Eu até faria uma pergunta histórica também, no caso de Lampião hoje, ele seria considerado o quê? Nesse caso, uma formação de quadrilha? Perfeito. A pergunta é absolutamente adequada porque vai mesmo no centro da tese. Em primeiro lugar, quero dizer que não é impossível definir crime organizado. Você poderia perfeitamente definir dizendo que crime organizado é uma quadrilha com estrutura empresarial. Por que não se faz uma definição? É porque não interessa se definir o conceito de crime organizado. Ninguém quer uma definição precisa de crime organizado porque ele tem servido exatamente como esse argumento amplo e restrito que serve para implementar as mais diferentes políticas públicas de repressão. Por exemplo, se eu posso incluir aí no cesto do crime organizado tráfico de órgãos, o tráfico de escravas, como se diz, não é? A venda de drogas, roubo de mercadorias, crimes pela internet. Quer dizer, se eu posso incluir toda essa categoria, essas inúmeras formas de delitos tipificados dentro desse mesmo conceito, é um conceito muito útil para o poder, porque é um conceito que eu posso manipular com muita facilidade. E aqui o grave antagonismo, então, que esse conceito tem com o direito penal, que se funda na legalidade, que exige certeza, que exige definição. Ou seja, nós temos aqui, foi possível já adentrar uma figura indefinida num ambiente que só aceita a pura definição. E isso cria uma grave crise que acaba repercutindo na flexibilização das nossas garantias constitucionais para que eu possa combater esse mal indefinido, esse mal obscuro, vago, que pode estar em todo lugar e que, portanto, não está em lugar nenhum. Aí aparece mesmo o crime organizado como essa figura de linguagem, como essa perífrase, né? Como esse recurso estilístico do discurso político para justificar o superaparelhamento da polícia, por um lado, e a diminuição das nossas garantias, por outro. E isso transforma a polícia preventiva em polícia operacional, e aí a nossa intimidade é devassada pelo interesse que não é nem mesmo do Estado, mas é do Estado capitalista, um Estado adjetivado, portanto, que não persegue o interesse público, mas o interesse de mercado. Em relação à possibilidade de estudar os movimentos guerrilheiros ou outros momentos históricos como Lampião e Maria Bonita, ou então como Jesus Cristo e seus apóstolos, sem dúvida, naquela perspectiva histórica que diz que o crime organizado é um fato recorrente e um argumento sempre utilizado por grupos políticos dominantes para a perseguição de grupos políticos minoritários, então é possível sim pensar que existe Lampião como crime organizado, a coluna Prestes como crime organizado. Mas você sempre vai ver então esse elemento de que primeiro existe um inimigo, primeiro existe algo a ser combatido. Depois que esse inimigo é identificado, eu construo uma retórica que justifica a sua eliminação. Daí o perigo do discurso do crime organizado, porque, e veja como a sua pergunta remete à minha preocupação. Quando falou de crime organizado, falou da favela carioca. Ou seja, a identificação do inimigo nos morros como aquele sujeito que trafica drogas, mostra que o narcotráfico é o nosso horizonte de compreensão do crime organizado. Ou seja, que o discurso do crime organizado foi construído para perseguir essas pessoas, manter a distribuição desigual dos meios de produção e garantir a reprodução da sociedade de classes. Ok. Bom, e o Academia destaca alguns trabalhos de mestrado e doutorado apresentados nas universidades brasileiras que já estão publicados e disponíveis no mercado editorial. Direito Empresarial Aplicado, do mestre Jean Carlos Fernandes, publicado pela editora Del Rey.
revisão judicial dos contratos, autonomia da vontade e teoria da imprevisão, de Otávio Luiz Rodrigues Júnior, doutor em Direito pela USP, editora Atlas. E olha, semanalmente o Academia recebe a visita de mestres e doutores que sempre tem uma dica importante para o mercado. E hoje nós vamos ouvir, inclusive, Saul Tourinho, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. É ele quem dá o recado. O meu tema foi ativismo ou altivez, o outro lado do Supremo Tribunal Federal. Por que esse tema? Por que essa abordagem? Olha, o Supremo e a TV Justiça é uma grande responsável por isso, está em evidência. Os ministros são conhecidos nos mais distantes rincões do Brasil. Não há uma ação de grande repercussão no país que não faça com que a Corte se aproxime de nós. E a partir daí, muitos questionamentos passaram a surgir. O Supremo está interferindo nos poderes? O Supremo está passando a exercer competências que não lhe cabem. O Supremo está anulando o poder executivo ou o poder legislativo. Eram questionamentos que surgiam rotineiramente e então, movido por uma curiosidade sobre esses questionamentos, sobre essas verdades que são colocadas sobre nós, eu decidi fazer uma investigação e tentar aferir, seguindo alguns parâmetros, se essas decisões da Suprema Corte, elas de fato confrontavam as competências dos demais poderes ou não. É um momento em que, como eu, que também trabalho no escritório de advocacia, você se vê dividido, você se vê diante da obrigação de ser um bom profissional da advocacia e também ter um trabalho de destaque no seu curso de mestrado. Então isso exige muito do candidato. Bem, e vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos com o debate sobre reflexões sobre o crime organizado como figura de linguagem e suas funções no discurso do poder, tema da dissertação do mestre em Direito Penal, Maurício Stegmann Dieter. Até já!